Veja isto. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Verdão Construção e Acabamento. Contalde Contabilidade. Porto Seco. Economia para exportar e importar. Veja isto, veja isto. No programa de hoje eu vou entrevistar aqui o autor de um livro intrigante. Intrigante. Eu li uma parte, alguma coisa, e confesso que eu fiquei meio confuso, porque é intrigante, mas é desafiador. Desafia desde as primeiras palavras até o seu encerramento, até pela curiosidade que vai aumentando, para você imaginar como que tudo isso vai terminar. Daqui a pouco no programa eu converso com o autor dessa obra, como eu já disse, intrigante. Eu estive lá na APCEF, que é a Associação dos Profissionais da Caixa Econômica Federal, lá na estrada que vai para Santo Antônio de Leverger, e fui prestigiar a posse do meu grande conterrâneo e o meu grande amigo Francisco Assis. Assis é um decano, é um veterano da Caixa Econômica Federal, em Mato Grosso. E aqui estão as imagens, conheci muita gente interessante e pude aqui aquilatar o prestígio do Assisão, do Francisco Assis, em assumindo esta posição de presidente da APCEF, também fazendo com que as pessoas, que aqui estiveram lhe sejam evidentemente ajudadoras nesta sua obra de recuperação da APCEF. Não é de recuperação, ela vem bem, a palavra não foi bem colocada, não é recuperação. Na continuação do que tem sido feito aqui na APCEF. Eu assisto com toda a sua experiência, com todas as amizades, com todo o prestígio, com todas as promessas de somatória da nova diretoria, que estará imbuída de oferecer sempre o melhor. E evidentemente que quem se elege num cargo para dirigir uma entidade como é a APCEF, evidentemente que essa pessoa, ela tem promessas, ela faz promessas de melhorias, de avanços, e com certeza o Assis haverá de concluir o seu mandato com a nota máxima. Conheço o Assis, foi um grande zagueiro também do futebol, um grande zagueiro, um funcionário exemplar da Caixa Econômica Federal, e nesse ambiente lindo aqui, festejando a sua posse como presidente da APCEF. Parabéns, meu conterrâneo, meu amigo Francisco Assis. Forte Atacadista, aqui é mais barato. E economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Advogados, contadores, auditores e 40 anos de resultados de muito sucesso. Somar com a Contalde é contabilizar resultados que somam muito mais. Contalde, Comandante Costa, telefone 3316-9000.
Hoje eu vou pintar meu sonho, transformar a minha vida pra melhor. Então vem com a gente construir algo maior. Nada é impossível, basta você acreditar que o Verdão tá com você, junto pra realizar. O Verdão tá com você. Verdão, crescendo junto com seus sonhos. O título já é intrigante. Brancos não sabem pedalar. Brancos não sabem pedalar. E o autor está aqui ao meu lado, é o Wanderson Castilho Munhoz. Você é da Caixa? Sou da Caixa. Você é bancário? Sou bancário. Bancário. Trabalhei junto com o Assis, inclusive na agência 13 de junho por um tempo, e conheço a capacidade do senhor Assis e acredito que ele vai fazer um excelente trabalho no Clube da Caixa. Então gostaria também de dar um abraço também para o Assis e bom sucesso nessa nova empreitada. Bom, eu tenho aqui o livro autografado, aliás, eu conheci o Wanderson lá na PCF, na posse do Assis, e ele autografou aqui, ó, para o grande amigo Macedo Filho, Cuiabá. Abraço, né? E olha a data, foi a data da posse, 3/6/2023. Mas antes de você colocar nas bancas, na nossa imaginação, eu posso assim dizer, brancos não sabem pedalar, você teve mais outras obras. Quais tive foram? outras obras. Eu tive, antes dessa, um livro que falava sobre voleibol chamado Match Point, uma história que fala sobre uma moça que ela viaja para o interior de São Paulo e conhece o voleibol e ela se apaixona pela capitã do time nessa história. Então é A moça isso se apaixona pela capitã do time. E aí acaba tendo um conflito entre as duas, uma querendo, outra não querendo, essas coisas assim. A história também termina assim não termina com elas juntas, assim. E uma delas inclusive conhece outra pessoa e acaba falecendo nessa história. Bom, isso daí, essa história vocês vão adquirir no site do Amazon. No Amazon tem essa história Match Point, o caminho de uma jogadora de voleibol em busca da felicidade, da minha autoria. Da sua autoria. E tem um outro, não? Não, esse é o segundo. Né? E tem agora o Brancos não sabem pedalar. Você falou do Match Point e, pelo que você falou, você já também penetrou aqui esse seu pensamento nas páginas desse livro, que é um dia ver uma obra sua transformada em ou uma novela, ou uma série, não sei lá. Isso, né? É o que eu pretendo, assim, futuramente, eu conseguir esse objetivo. Porque, Wanderson, você escreve e de repente você pode ter ficado curioso, brancos não sabem pedalar, e o Match Point, que foi a sua obra anterior, você pode estar pensando que é uma narrativa, mas não é. É um romance com diálogo. Um romance com diálogo. Isso. E você quer chegar aonde com isso aqui? Eu quero chegar... Vamos no intrínseco disto aqui. No intrínseco disso daqui. Bom, é uma história que retrata o futebol, que veio, como é que se diz, de uns tempos para cá, ele veio mudando. Então, o que era antes um futebol arte, um futebol mais moleque, acabou se transformando num futebol um pouco mais elitizado. E aí, o que acontece? O Brasil acabou sofrendo com esse processo de elitização, inclusive, e também chegando no contexto político também, a própria seleção brasileira acabou se misturando com esse contexto político. Então, acaba como se surgindo uma narrativa de uma crise técnica da seleção brasileira e de alguns personagens também que passam por essa história. Então aqui, Wanderson, você, porque telespectador,
para se escrever uma obra de diálogo que, na verdade, é romanceado, é preciso que se crie os personagens. Sim. Com quantos personagens você trabalha ao escrever Brancos Não Sabem Pedalar? Olha, os personagens principais dessa trama, seu Macedo, são o principal deles é o atacante cuiabano Diego Oeste. Que é um danado, né? Que é um danado. Esse daí é. é a representação do futebol arte moderno, que ele tem os melhores talentos e também os melhores contratos. Tanto que ele sai daqui de Cuiabá e ganha o mundo. Ele sai daqui e ganha o mundo. Ganha o mundo. Tá, mas aí, Wanderson, o Diego Oeste, você falou que é a figura central. Isso. Mas você tem muitos personagens. Você lembra quantos são? Lembro, parece que são Diego Oeste, Andressinha Solberg, o zagueiro Eduardo, o presidente Cenorini, o técnico Dudu Rodrigues, tem também outro técnico da Lábria, tem outros personagens também secundários que não dá para citar todos aqui, mas também fazem parte dessa narrativa. Embora seja uma obra de ficção, esses personagens são conhecidos seu. Porque no final aqui, você faz aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um personagem do livro. Vou pegar aqui, você falou da Solberger, né? Você falou do Vicente da Lábria. Tá, vou só dar um exemplo para o telespectador, como que cada personagem é focado aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui, a Andressinha Solberg. Nome completo, Andressa Carolina Solberg Silva. Isso. Data de nascimento, 6 de junho, em Itaquera, São Paulo, Brasil. Signo de Gêmeos com ascendência em Leão. Ex-musa do Corinthians, seu time do coração, ex-jogadora e treinadora do time feminino do mesmo clube, foi contratada em 2035, olha em que época que você situa, né, toda essa trama. Foi contratada em 2035 para ser treinadora do Esporte Clube Corinthians Paulista masculino, se tornando a primeira mulher a treinar um time da Série A do Campeonato Brasileiro masculino. Então, ela não existe, ela só existe na ficção. Só existe na ficção. E por que você trata aqui com todos os detalhes de nascimento e tudo? Eu vou te dizer uma coisa, seu Macedo, eu me inspirei muito, eu lia muito gibis de super-heróis, eu lia muito essas realidades alternativas de multiverso, então eu busquei um pouco dessa inspiração também através desses quadrinhos, através desses gibis de super-heróis e super-vilões, então eu fui criando alguns personagens na minha imaginação e criando contextos históricos a respeito deles. E você foi criando coisas também na minha imaginação, que daqui a pouco eu vou continuar a entrevista com você, tá? Isso. Forte Atacadista, aqui é mais barato. E economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Advogados, contadores, auditores e 40 anos de resultados de muito sucesso. Somar com a Contaldi é contabilizar resultados que somam muito mais. Contaldi, Comandante Costa, telefone 33169000. Hoje eu vou pintar meu sonho, transformar a minha vida pra melhor. Então vem com a gente construir algo maior. Nada é impossível, basta você acreditar que o Verdão tá com você, junto pra realizar. O Verdão tá com você. Verdão, crescendo junto com seus sonhos. Eu estava nessa entrevista tão gostosa, tive que fazer o corte, né, com o Wanderson Castilho Munhoz e o seu livro Brancos Não Sabem Pedalar. Munhoz, por que você foi ambientar
a sua história em 2035? É uma história realmente que eu gostaria de imaginar, eu busquei imaginar um futuro alternativo. Como eu te falei, a minha inspiração foi tipo histórias de super-heróis, super-vilões que tratavam narrativas diferentes. Então eu lia muito lia gibis do Batman, do Super-Homem, essas séries assim como Esquadrão Atari, Camelot 3000, e histórias do Shazam, da Marvel, da DC Comics. Então, muitos deles buscavam essas realidades diferentes. Então, eu resolvi imaginar um futuro não muito distante, mas também não muito breve. Então, por isso que eu busquei a narrativa nesse ano de 2035, onde a história, ela se passa. Tá, e justifica para mim agora o título. Brancos não sabem pedalar. Por quê? Porque esse título foi inspiração de um jogador de futebol que começou aqui no Campeonato Brasileiro em 2002 e que ele fez uma pedalada numa final de Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. E não acertou a pedalada? Ele infelizmente, ele acabou sofrendo pênalti e ele converteu o gol. Mas esse jogador, é bom nem falar o nome dele, porque infelizmente ele se envolveu numa situação muito constrangedora, que é bom nem falar o nome dele assim. Então, o fato é real. O fato é real. E você levou para romantização? Romantização da história. Por isso que eu escolhi esse livro, Brancos Não Sabem Pedalar. Por quê? Porque normalmente quem usa esses dribles, quem tem mais a ginga dos dribles são os jogadores morenos, os negros. Os brancos, eles parece que tem um corpo meio duro assim. Como que é o seu dia a dia fora ali? Você trabalha no caixa do banco ou você trabalha? Trabalho na Caixa Econômica Federal. Em qual setor? Eu estou trabalhando agora no momento em home office, mas eu sou subordinado a uma área de Brasília chamada COE. Mas também já tive passagens em gerências de fundos de garantia e também na agência 13 de junho, que foi onde que eu conheci o Assis. E fora do home office, como que é o seu minuto a minuto? Com toda essa falta de sossego mental, que você lê tanta coisa e depois você vai buscar personagens para compor praticamente uma novela. Isso aqui é uma novela, cara. Exatamente. Isso aqui é uma novela, isso é um trem que pode ir para a tela. Pode sim. Pode ir para a tela. Telespectador, eu quero recomendar, procure esse livro aqui. Na Amazon, tem? Na editora Giossi, no site da editora Giossi, ou também podem falar comigo também, através do telefone 99239-6823. Serginho, exagera para mim nessas informações dele, onde encontrar esse livro, porque você que gosta de futebol, você tem que ler isso aqui. Você tem que ler. Isso é uma novela, é uma ficção misturada com realidade, porque ele falou, por exemplo, do jogador do pênalti, que ele não vai nem citar o nome, mas eu creio que todos os personagens que aqui estão, que ele fala que é ficção, na verdade, são situações que ele já deve ter presenciado. Eu tenho quase que uma certeza navegando com esta visão. Mas procure ler, você que gosta de futebol. Agora, como é você, por exemplo, compor o elenco, porque você tem que compor um elenco aqui. Depois que você compõe o elenco, aí você vai levar isso para escrever. E esses diálogos todos, Wanda, isso aqui não é coisa normal. Pois é, seu Macedo, foram coisas assim que eu fui imaginando, fui de repente tendo lampejos de inspiração e acabei colocando isso daí na tela do computador e revisando toda hora, assim, e depois aí chegou a esse resultado. Deixa eu colocar esse livro aqui, Serginho, aqui, ó. Esse aqui não é para você falar assim, leia este livro. Eu acho que assim, veja este livro aqui, ó. Veja isso. Veja este livro, porque você lê, parece que você está vendo tudo acontecer. Agora, você é corintiano ou não? Sou corintiano. Então, essa treinadora, a Andressinha Solberg, que você a vê como técnica do Corinthians em 2035,
É um sonho seu? Você acha que isso pode acontecer? Tudo pode acontecer. Porque é o seguinte, as mulheres estão dominando muitos campos, inclusive campos esportivos, assim, e só falta mesmo acontecer uma mulher treinar um time masculino. Você está fazendo uma profecia, né? Uma profecia, aqui, inclusive, pode acontecer. É uma grande profecia. Quantos livros desse aqui você já colocou aí para o pessoal ler? Você lembra? Eu fiz uma tiragem de 200 exemplares agora no momento, e estou vendendo aos poucos assim, todo mundo vai fazendo outras tiragens. Vai fazendo outras tiragens. Meus amigos, meu telespectador, eu recebi o Wanderson Castilho Munhoz no programa de hoje, e ele nos falou sobre esse livro aqui, Brancos Não Sabem Pedalar. Você vai ter uma grande surpresa, mas pensa numa grande surpresa ao ler esta obra, que é ambientada no ano 2035. Isso. Não é? Começando com esse Digoreste, que é a figura central, é um jogador, né? É um jogador, que é a figura central. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, que o Wanderson navegou aqui só na ficção. Mas quando ele colocou aqui que brancos não sabem pedalar, vem, na verdade, de alguém, de um jogador que ele não quer citar o nome, que deu uma bicicleta, falhou, mas se cometeram um pênalti em cima dele. Não foi isso? E ele que bateu o pênalti? Ele que bateu o pênalti. E fez o gol. E fez o gol. Não fez na pedalada. Não fez na pedalada. Porque branco não sabe pedalar. Não sabe pedalar. E eu gostaria de apresentar e agradecer ao um grande amigo Macedo Filho, agradecer também ao Assis e também mandar um abraço para minha mãe Eva Castilho, meus irmãos Rogério e Valéria Castilho Vivano. Você fez a dedicatória para eles. Tá. Bom, só volta um pouquinho para finalizar, Wanderson, naquela história central do Match Point, que foi seu primeiro livro. Então, uma jogadora que apaixonou pela outra, como que foi? Pela capitã do time. Uma jogadora que se apaixonou pela capitã do time. Apaixonou pela capitã do time. Isso, só que esse amor não era correspondido. Uma não correspondia com a outra. Não correspondia com a outra. E aí, uma encontrou um namorado. Encontrou um namorado. Encontrou um namorado. Vê se isso aguça ou não aguça a sua curiosidade em ler o Match Point. O Match Point é na Amazon. Na Amazon. Isso. Match Point, está na Amazon. E esse aqui está você falou ali? Está aí no site da editora Giostre ou no site da Livraria da Travessa. Também se encontra no site, o livro físico vendido na Livraria Janina. Tá, é Giostre, né? Giostre Editora. Mas o Serginho já colocou tudo aqui embaixo para você. E, mais uma vez, eu quero finalizar recomendando essa obra. É extremamente desafiadora para a nossa curiosidade. Eu sou formado em teologia, bacharel em teologia e sou jornalista acadêmico. E hoje eu quero falar do amor de Jesus a partir daquilo que a Bíblia fala sobre o Filho de Deus. Porque a Bíblia, nos seus 66 livros, do Gênesis ao Apocalipse, fala do amor de Cristo. No Velho Testamento, que vai do Gênesis a Malaquias, se projeta luzes sobre a criança que nasceria em Belém. De Mateus a Apocalipse fala da vinda de Jesus, do seu ministério e do que vai acontecer no final dos tempos. E eu quero justamente extrair um versículo que está no capítulo 3, versículo 20 do livro de Apocalipse. Ali está escrito uma palavra de Deus, de Jesus, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Esta é uma palavra de Deus endereçada a uma igreja da Ásia, de uma cidade chamada Laodiceia. Era uma igreja que estava fria, estava morna, melhor dizendo, porque lá mesmo fala que entre frio e quente ela estava morna, e o pior é você tomar um copo de água morna
uma água tépida. Então ali Jesus estava falando para aquela igreja. Mas este versículo também se aplica à nossa vida. Porque quantas vezes Jesus bate a porta do nosso coração querendo entrar e as portas estão cerradas. Quero contar rapidamente uma história real. Existia na cidade de Chicago uma mulher chamada Charlotte. A dona Charlotte se acometeu de uma doença incurável para a medicina. Porém, a comunidade médica de Chicago dissera a dona Charlotte que existia um médico na Alemanha que poderia curá-la. E dona Charlotte era pobre, não tinha a menor chance de ir até a Alemanha. Este médico chamava-se Fritz Kaufmann. Mas um dia a comunidade científica de Nova York convidou o Dr. Fritz para fazer uma palestra lá. A comunidade médica científica de Chicago, sabendo disto, convidou o Dr. Fritz para ir fazer uma palestra num dos intervalos em Chicago. Ele veio a Nova York e depois foi a Chicago. E o hábito do Dr. Fritz era, depois do almoço, ele saía para fazer uma caminhada a pé. Saiu para fazer uma caminhada, quando ele voltou, ele foi pego por uma repentina chuva. Ele correu e se abrigou debaixo da marquise de uma residência. A dona da residência, percebendo que o Dr. Fritz, que havia uma pessoa ali, ela entreabriu a porta e expulsou aquela pessoa dali, porque nos Estados Unidos sabe que propriedade é uma coisa sagrada. Ele saiu correndo, o Dr. Fritz, e foi embora molhado. E deu uma declaração contando esse episódio para os jornais. No outro dia, dona Charlotte abriu o jornal, estava escrito lá: famoso médico alemão, Dr. Fritz Kaufmann, veio a Chicago e foi dar um passeio, papá-chuva pegou ele, ele escondeu, a mulher expulsou ele da marquise da sua casa. Quando dona Charlotte viu aquilo, o médico que podia me curar esteve aqui na porta da minha casa, eu expulsei ele. Então é isto, eis que estou à porta e bato. Então, estava ali na porta da casa dela, um médico da Alemanha que poderia curá-la, e ela expulsou dali. Mesmo assim é Jesus. Ele bate, quer entrar, e quantas vezes nós expulsamos Jesus da porta do nosso coração? Veja isto, oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Verdão Construção e Acabamento, Contal de Contabilidade. Porto Seco, economia para exportar e importar.